Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 29 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje é: você sabe se comunicar com seu filho? Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece ainda, eu vou me apresentar brevemente. Eu digo que eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, porque eu tenho 3 filhos já adultos. A Thaís tem 23 anos, o Bruno tem 21 anos e a Laura tem 18 anos. E decidi que o meu propósito de vida é ensinar outros pais e outras mães, ajudar outros pais e outras mães a educarem seus filhos, assim como eu consegui educar os meus filhos. E eu sou uma pessoa comum, uma mulher comum, uma mãe comum, que sempre trabalhou fora, que sempre teve que deixar filho na escolinha e sempre teve que resolver um monte de coisas, que tem todos os problemas que todos os pais e as mães comuns têm. E eu identifiquei que esse é o meu propósito de vida e a minha missão, é o legado que eu quero deixar. A importância de uma relação saudável e uma relação coerente, uma relação com cumplicidade entre pais e filhos. Eu acho que tudo começa em casa, tudo começa dentro do lar da gente. Se a gente passa para os filhos os princípios básicos de boa conduta, eles têm uma base sólida para enfrentar a vida lá fora. E como a educação que eu dei para os meus filhos deu certo, foi uma educação legal, foi uma educação baseada em muita conversa, muita dedicação de todas as 4 partes, e deu certo porque hoje eles são pessoas especiais, são filhos especiais. Baseado nisso, nesse resultado que eu tive, eu tenho toda a tranquilidade do mundo, sem falsa modéstia, para me sentir segura e confiante em passar para você, pai, você, mãe que está me escutando, dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. E hoje o tema do episódio, se você não conhece ainda meu canal do YouTube, se inscreva. Essas lives eu deixo depois todas salvas lá. Se inscreva, clica no sininho, porque daí cada vez que eu baixo um vídeo desse como esse no YouTube, você é notificado pelo sininho, então daí consegue acompanhar, né, todos os vídeos, enfim. E o tema do episódio de hoje é: você sabe falar com seu filho, com a sua filha? Você sabe se comunicar com seu filho, com a sua filha? Você pode estar pensando, mas como assim, Kátia? É lógico que eu sei falar com meu filho. Ok, mas então eu vou mudar a pergunta. Você é palestrante ou quer se tornar um palestrante de sucesso? Aí você deve estar pensando assim, mas Kátia, o que isso tem a ver com educação de pais e filhos, com se comunicar com os filhos, ser palestrante? Eu vou explicar. É o seguinte, na verdade é uma metáfora que quem usou foi o Robert Chiniachik, num dos conteúdos que ele publicou, né? Eu acredito muito na educação que ele deu também para os filhos dele. Ele tem filhos maravilhosos, ele é uma pessoa esclarecida, o Robert Chiniachik. Recomendo você, pai, você, mãe, seguir todo o conteúdo dele nas mídias, no Facebook, no Instagram, no YouTube, tem vários vídeos. Ele tem um instituto, ele chama Instituto Gente, eles coordenam, que tem muita coisa boa. E baseado nesse raciocínio, nessa metáfora, eu tô repassando para vocês. Então, repassando para vocês esse raciocínio do Robert Chiniachik, que ele diz: você sabe falar com seu filho? Por que ele falou isso?
O que uma coisa tem a ver com a outra quando ele perguntou assim, ó, você quer ser um palestrante de sucesso? Você é um palestrante de sucesso, mas o que tem a ver ser palestrante com ser pai e mãe, né? E se comunicar com os filhos? Veja bem, tem muita coisa a ver. Toda vez que vamos falar com os nossos filhos, devemos fazer uma palestra que seja capaz de convencê-los da mensagem que queremos passar para eles. Por exemplo, como vamos falar para os nossos filhos estudarem? Falar sem despejar a fala em cima deles, sabe? Como vamos falar como um pai e uma mãe legal falariam? Como um pai e uma mãe legal falariam? Filho, vai estudar. Filho, tu tem que estudar. Filho, já estudou hoje? Como falar alguma coisa, passar uma mensagem sem despejar em cima do filho uma mensagem? Então, a gente precisa passar mensagem sem humilhar o filho, sem ser imperativo, sem usar o autoritarismo ou ser arrogante, né? Nós devemos passar essas mensagens, a mensagem que a gente quer passar, nós devemos passar sem ser arrogante, sem ser autoritarista. E essa mensagem pode ser passado em forma de uma palestra. Por que eu falo palestra? Porque os filhos ficam com a palestra que apresentamos para eles e não com a intenção. Por exemplo, a intenção é pedir para um filho estudar. Por quê? Porque a gente quer que ele vá bem na escola, porque a gente quer que ele tenha um futuro brilhante, porque a gente quer que ele seja um filho super inteligente, que ele, né, não pegue recuperação, enfim, que a gente quer tudo de bom para o filho. Essa é a intenção. Mas o filho não fica com a intenção dentro do coração dele. O filho fica com a palestra que foi dada. E qual foi essa palestra? Puxa vida, vai estudar, tu ainda não estudou. Eu já não te falei que tem que estudar. Sei lá como é que você fala com seu filho, entende? Então, a minha ideia, a minha proposta aqui é abrir a sua mente para você pensar como você está se comunicando com seu filho hoje, nesse exato momento, independente da idade que ele tem. Sabe, quando você fala, você convence ou você afasta? A minha dica é: tenha clareza de ideias. Tenha clareza de ideias quando vai falar com seu filho, quando vai falar com a sua filha, quando vai falar com seu esposo, quando vai falar com a sua amiga, com seu amigo, com colega de trabalho. Tenha clareza de ideias. No momento que você tem clareza de ideias, você se comunica, você passa uma mensagem para o filho de uma maneira coerente, de uma maneira que faça sentido, de uma maneira que tenha início, meio e fim. Então, por isso essa comparação que o Roberto Chiniachik fez, que eu estou repassando agora para vocês, de toda vez que você for falar com seu filho, faça uma palestra para ele, no sentido de ser coerente. Quando um palestrante vai para um palco, vai fazer uma apresentação, ele tem uma introdução, ele tem um objetivo, né? Um início, um meio e um fim, uma conclusão. Então, no momento em que um pai, como é que um pai pode mandar o filho estudar, pedir para o filho estudar, falar para o filho estudar, se comunicar de uma maneira que o pai quer passar a intenção que o filho precisa estudar, que é obrigação do filho estudar, sem ser chato? Como é que poderia ser falado isso de uma maneira legal? Para um pai ser legal na hora de falar uma coisa que o filho normalmente não quer falar, né? Então, como a gente falaria isso sem humilhar o filho, sem despejar em cima do filho aquela obrigação dele, né? Sem a gente ser arrogante, sem a gente humilhar, sem a gente ser autoritarista. A gente precisa usar a nossa autoridade de pai e mãe, mas o autoritarismo não é correto, certo? Então, no momento em que a gente fala que a gente tem clareza de ideias,
quando a gente vai falar, quando a gente vai falar com o nosso filho, com a nossa filha, com o esposo, com a esposa, com amigo, colega de trabalho, tudo, tendo clareza de ideias já é um bom caminho, já é um início. E ter clareza de ideias significa expressar a sua opinião, demonstrando um raciocínio lógico, mostrando estar convicto naquela mensagem. Nós estamos convictos daquilo, então a gente está demonstrando, expressando um raciocínio lógico, apresentando a ideia, a mensagem, né, que a gente quer passar para o filho, se comunicando com o filho, como se fosse uma palestra com início, meio e fim. Essa sacada foi inspirada através de um material, de um vídeo do Roberto Chiniachik. E eu achei muito interessante, porque ele pegou o sentido de que não devemos despejar em cima dos filhos a nossa mensagem. No momento em que nós despejamos em cima dos filhos a mensagem que a gente quer passar, a gente pode estar passando uma impressão, pode estar passando uma sensação de estarmos humilhando o filho, né? Sendo arrogantes, nós podemos estar passando uma mensagem de ser arrogante, de ser autoritarista. Então, no momento em que a gente fala com clareza de ideias, expressa a nossa opinião com um propósito, com início, meio e fim, uma opinião, uma mensagem que a gente vai passar para o filho, que tenha coerência, que faça sentido, a gente fala num tom de voz legal, correto, a gente não vai estar despejando em cima do filho aquela obrigação que ele tem que fazer ou aquela mensagem que a gente quer que ele entenda. Então, tendo clareza de ideias é meio caminho andado. E para isso, a gente vai conhecendo os filhos. E nesse conteúdo, o Roberto Chiniachik, através de um vídeo que ele postou no Instagram e no Face e no YouTube, ele chamou esse vídeo assim, vídeo de domingo, numa vez que eu vi, né? E o título do vídeo é: O que é ser um palestrante profissional? Então, assim, o palestrante seria o pai e a mãe, vamos supor, certo? E ele fala sobre pais saberem falar com seus filhos de maneira clara, gentil e convincente. Então, nós podemos explicar para os nossos filhos o que a gente quer transmitir de uma maneira clara, gentil, convincente, sem despejar em cima dos filhos aquela mensagem, certo? Então, eu acredito muito em tudo assim que o Roberto Chiniachik falou nesse vídeo, que tem tudo a ver com essas coisas todas que eu falei para vocês agora. E eu me inspirei nele em transmitir essa mensagem, porque eu imagino, né, que ele seja também um pai muito carinhoso, um pai muito afetuoso, um pai coerente. Os filhos dele são adultos, trabalham com ele e isso é um exemplo, sabe? Então eu acredito muito que quando a gente vai se inspirar em alguém, quando a gente vai seguir alguma orientação, seguir alguma dica, seguir uma crítica construtiva, a gente precisa ver o histórico daquela pessoa, daquele profissional. A gente precisa ver quais são os resultados que aquele profissional tem. Então, por exemplo, nesse caso, o Roberto Chiniachik, eu conheço o histórico dele. Quando ele falou aquilo, eu achei ótima essa dica, sabe? Como assim, palestrante? Os meus filhos falam que, mãe, tu tem que parar de palestrar. Eu entendo eles, porque embora eles sejam adultos, eles não têm ainda toda a paciência que um adulto tem. Só que o que acontece? Quando eles forem pais e mães, eles vão entender por que eu sempre palestrei tanto.
Já reparou que tem situações em que a gente fala assim, filho, faz tal coisa, ou vai em tal lugar, busca tal coisa, não sei o quê. E aí não explica o porquê daquilo. E aí o filho interpreta de uma maneira, faz do jeito que ele acha, não sei o quê, e dá errado, e faz errado, e não faz do jeito que deveria ter sido feito. No momento em que tu explica realmente a mensagem que tu quer passar, com clareza de ideias, explica e fala com sentido, sendo convincente, uma mensagem com início, meio e fim, você está automaticamente demonstrando muito respeito para esse filho. No momento em que você despende um tempo para passar uma mensagem para um filho, qualquer mensagem que seja, vamos supor, pedir para ele arrumar a cama todos os dias de manhã. Eu recomendo, inclusive, todos os pais e mães que estão me assistindo, que incentivem muito seus filhos a arrumarem as camas de manhã, independente da idade. 4 aninhos, 19 aninhos. Incentive seus filhos a arrumar as camas de manhã. Vamos supor que você vai pedir isso. Você não vai falar isso, despejar isso para um filho, essa mensagem. Você não vai demonstrar arrogância. Você não vai humilhar esse filho e falar de um jeito autoritário, né? Usando autoritarismo. Você vai explicar e também não vai mendigar. Você vai usar a autoridade de pai, a autoridade de mãe e vai explicar. Filho, sabe o que pode te trazer de benefícios aprender a arrumar uma cama? Ele vai dizer nenhum, né, mãe? Porque de noite a gente vai desarrumar de novo, então a minha cama nunca precisa arrumar. Algum filho de vocês já falou isso pra vocês? Inclusive, muitos até falam que não precisam nem tomar banho porque, né, vão se sujar e vão ter que tomar banho de novo, então muitas vezes não precisam nem tomar banho. Então, assim, eu comecei explicando aos meus filhos que a pele, a pele se renova, certo? O exemplo, tá? A pele se renova e solta ácaros. Essa pelezinha que só dá pra ver por microscópios, se chama ácaros, que ficam nas cobertas, ficam nas camas. Então eu expliquei isso para os meus filhos. Esses ácaros, que é como se fosse uma poeira, enfim, prejudica até a respiração, não é saudável. Então por isso que o ideal é agitar o lençol, bater os lençóis, esticar a cama bem direitinho, para quando for dormir de novo, dormir numa cama bem batidinha, bem esticadinha. E isso é um motivo. O outro motivo é quando a pessoa arruma a cama, a primeira coisa que faz, arruma a cama, o quarto já está metade arrumado, certo? Independente da idade desse filho, se ele arrumar a cama de manhã, ele vai pegar isso por hábito, porque os meus pegaram por hábito. A Thaís, eu não sei agora como é que ela tá na casa dela, que ela é casada, ela não tinha esse hábito. A Thaís foi morar com o pai dela, ela tinha 15 anos, se não me engano, eu já tô até esquecendo as histórias aqui dos meus filhos. E eles, a Thaís, muitas coisas a Thaís não participou desse tipo de situação. Então, sempre foi notória a bagunça dela maior em relação à casa, à louça, coisas dela, assim. Eu sempre brincava, quando a Thaís chega em casa, eu falo assim, Thaís at home. Quando Thaís at home, é porque ela vai deixando a bolsa no caminho, vai deixando o sapato, vai deixando a bagunça toda no caminho. Então é impressionante, porque a Laura e o Bruno, morando comigo até bem pouco tempo, e eu, assim, sempre prezando pela organização, eu sempre fiz espaços especiais para eles botarem a mochila, para eles botarem os tênis, para eles botarem, para não ficar jogado pelos cantos. Então, assim, o roupeiro tendo espaço vazio, que caiba uma mochila, que caiba os livros da escola, não fica jogado pelo quarto. Sabe quando dá aquela sensação de bagunça? Então eu sempre fiz isso, foi um hábito, sabe? E a questão da cama,
Ah, Laura, e o Bruno tem esse hábito. É lógico que eles arrumavam a cama daquele jeitinho, né? Dava uma puxadinha na coberta, eu só espiava e tinha dias que eu dizia, olha, tá arrumando que nem a tua carinha linda, né? Vamos arrumar essa cama direitinho, por favor? Então eu dava um puxãozinho, sabe? Mas ok, às vezes eu fazia que não via, que não percebia, certo? E a primeira coisa de arrumar a cama é essa questão de deixar a cama limpinha, de não ter os ácaros, que a pele solta ácaros. A segunda coisa é o quarto organizado. O quarto organizado, o quarto do filho é o espaço do filho na casa, certo? É o espaço que o filho tem dentro da casa. Então, se a gente incentiva esse filho a ter esse quarto organizado de uma maneira coerente, explicando coerente, sem brigar, vai arrumar teu quarto, vai arrumar tua cama. Não, comunica de uma maneira convincente que ele, arrumando o quarto, arrumando a cama, ele vai ter uma sensação de tarefa cumprida. Então a primeira tarefa do dia dele já vai estar cumprida. Então se ele tiver um dia complicado, um dia bem ruim, quando ele voltar para o quartinho dele, ele vai ver aquele quartinho arrumado, aquela caminha arrumada. No início é bem provável que ele diga assim, não, mãe, muito obrigada pela dica, tá? Eu não vou arrumar minha cama. E aí tu vai insistindo, vai dizendo, não, filho, sim, acho que tu não entendeu, é importante, eu quero que tu arrume. Até precisar usar realmente a autoridade de mãe e de pai. Olha, o negócio é o seguinte, aqui em casa cada um tem a sua obrigação, certo? Então, assim, é importante que tu faça a tua obrigação, eu faço a minha, certo? Eu não vou pedir pra te arrumar minha cama, tá bom? Mas a tua cama tu vai arrumar, pode ser? Claro, se tiver 4, 5 aninhos, a gente leva mais na brincadeira, né, gente? Então, assim, não vamos exagerar, mas a ideia é que vá colocando esse senso de organização no filho, esse senso de responsabilidade, esse senso de sociabilidade dentro de casa, sabe? Então, quando a gente conversa com o filho e se comunica para um filho de uma maneira coerente, tem um livro que eu não vou me lembrar o autor, mas é um militar que o título do livro é Arrume a Sua Cama. E esse militar, ele tem um vídeo no YouTube. Se vocês colocarem o vídeo no YouTube, Arrume a Sua Cama, esse vídeo é excelente, porque ele fala que os militares, né, gente, são muito corretos, muito disciplinados. Então ele fala todas as vantagens que o ser humano tem em arrumar a cama, fazendo como primeira tarefa. Sabe que isso faz com que tenha um resultado, uma ação psicológica muito positiva na pessoa, muito positiva. Por quê? Por causa dessas coisas que eu falei. Porque se ele arruma a cama, primeira coisa do dia, e aí ele sai para trabalhar, sai para a escolinha, sai para estudar, quando ele volta, na hora que ele vai botar a mochila, que ele vai tirar o tênis, que ele vai tirar o uniforme, ele tá com aquela caminha arrumada. Então ele senta na caminha e ele se organiza, ele guarda a mochilinha, sabe? A disciplina, o senso de organização vai fazer com que ele leve para a vida adulta isso como hábito. Então, quando ele tiver a mesa do escritório dele, quando ele tiver o trabalho dele, quando ele tiver a casa dele, quando ele tiver os filhos dele, sabe? Com as coisas dele. Isso é importante e não é valorizar o individualismo, mas sim valorizar a organização. E ao mesmo tempo você vai estar incentivando a comunicação com esse filho, sabe? Por isso que o título dessa live, desse vídeo de hoje é: você sabe se comunicar com seu filho? Então, assim, muitas vezes a gente fala as coisas, não tem aquela situação em que a gente responde porque sim, porque não, né? Eu acho que um pai não deve responder porque sim, porque não. Eu acho que um pai, uma mãe, deve responder por que não. Aí ele vai dizer, mas por que não, pai? Por que não, mãe? Aí você vai dizer, filho, porque quando a pessoa faz isso, isso, isso que tu queres fazer, acontece isso, isso, isso. Quando a pessoa vai em tal lugar que tu queres ir,
acontece isso, isso, isso. Quando uma pessoa come determinada coisa que ele pediu, você disse não, acontece isso, isso, isso. Então o pai e a mãe é responsável por ti, pela tua saúde, pela tua segurança física, integridade física. Então vamos supor que não deixe o filho ir num lugar, num passeio, em alguma festa, em alguma coisa assim. Então, filho, a mãe e o pai é responsável pela tua integridade física. Mas não vai ter problema, pai, não vai ter problema, mãe, todo mundo vai. Ah, mas tu não é todo mundo, não tem aquela velha frase, né? Então, a gente conversando com os filhos de uma maneira clara, convincente, a gente vai estar ensinando ele a ele defender as ideias dele quando for a hora de ele precisar passar a mensagem dele pra gente. Viu como é interessante? Quando a gente ensina um filho, quando a gente educa um filho, a gente tá também educando ele a se proteger, a gente também tá educando ele a se respeitar. Então, uma conversa com o filho é muito valiosa, é muito complexa. No dia a dia, com qualquer coisa, a gente tem muitas oportunidades de ensinar os valores básicos de boa conduta, os princípios importantes da vida. Então, por exemplo, só na mínima situação de arrumar a cama, a gente ensina muitas coisas. A gente ensina disciplina, a gente ensina responsabilidade sobre o espaço dele, a gente ensina elevar a frequência, o astral do ambiente, porque uma casa arrumada, um quartinho arrumado, tem uma frequência mais elevada. Então isso é uma questão até de física quântica, certo, gente? Então assim, eu brincava lá em casa, eu digo lá em casa porque quando eles eram pitoquinhos, a gente morava numa outra casa. Mas assim, eu digo isso com os meus filhos, que eu sempre falava, que os anjinhos não gostam de bagunça. Então quando tá tudo muito bagunçado, os anjinhos vão embora. E aí eles, mãe, e a mãe precisa que os anjinhos fiquem aqui para cuidar de vocês. A mãe precisa que os anjinhos fiquem dentro do quartinho de vocês para cuidar de vocês. Então, como é que o anjinho vai ficar dentro do quarto de vocês se esse quarto tá uma bagunça, uma zona? O anjinho vai embora. Então, assim, eu usava metáforas, eu sempre usei muitas metáforas, que nem essa metáfora que eu usei antes, né? Você sabe se comunicar com o seu filho? Eu usei uma metáfora. Você sabe, faça uma palestra para o seu filho na hora de se comunicar com ele. Como assim palestra? Uma palestra no sentido de que quando a gente vai se comunicar com o filho, é importante a gente saber que quando vai passar uma mensagem de uma maneira muito convincente. Então, para a gente ser convincente, a gente precisa passar uma mensagem com início, meio e fim. Isso dá trabalho, porque a gente tem que pensar no que a gente vai falar, a gente tem que usar palavras adequadas com a idade dele. A gente precisa usar muitas vezes exemplos, metáforas que encaixem com coisas que ele já viveu. Então, dá trabalho, sabe? Mas no momento em que tu sabe se comunicar com seu filho, que você tem clareza de ideias com seu filho, esse filho também vai aprender a abrir a mente dele na hora que ele for se comunicar com as pessoas, primeiro com a gente. Sabe, eu tinha muito problema com o Bruno, eu fazia uma coisa muito errada com o Bruno. Eu deixava o Bruno de castigo no quarto. E eu dizia assim, filho, agora tu vai ficar de castigo porque a mãe tá muito triste que tu fez tal e tal coisa. Ai, mãe, daí ele ficava lá no quarto. Daqui a pouco ele aparecia, mãe, desculpa, mãe, eu não vou mais fazer. E aí eu dizia assim, o que tu não vai mais fazer, Bruno? Isso, mãe, que tu não quer que eu faça, que tu tá triste. Ele já tinha até esquecido o motivo pelo qual ele tava de castigo. Então, assim, quando a gente não tem clareza de ideias, não adianta nada, sabe? Bota o filho de castigo, ele nem tem consciência, ele é ignorante daquilo que ele fez de errado, entende? Então não vai resolver nada aquele castigo, sabe? Agora, hoje em dia, eu repensaria muito os castigos,
Porque agora eu vejo, eu estudo muito, né, sobre educação, porque toda a educação que eu dei para os meus filhos foi intuitiva e deu muito certo. E eu usava gatilhos mentais, de reciprocidade. Por exemplo, quando a gente se comunica bem com o filho, é automático que esse filho vai ter por hábito repetir algumas coisas e vai se comunicar bem com a gente. Quando a gente é gentil com o filho, quando a gente olha no olho, quando a gente conversa demonstrando preocupação, cuidado, afeto, esse filho vai fazer igual pra gente. Então, quando a gente abre mão de se divertir, de sair de uma festa, renuncia a algumas coisas para focar, para dar atenção para esse filho e tudo, esse filho percebe, esse filho sente que a gente é um pai, uma mãe responsável por aquela vida, por aquele contexto, sabe? E aí a gente está acionando o gatilho da reciprocidade. E eu acionava muitos gatilhos sem ter consciência de que eu estava acionando gatilhos. Então, assim, agora eu tenho consciência das coisas que eu fiz. E então, por exemplo, você sabe se comunicar com seu filho no início, para quem chegou agora, no início eu citei um vídeo do Roberto Chiniachik, que ele falava que você sabe falar com seu filho, né? Ele falou isso. Você sabe falar com seu filho? Como assim? Você é um bom palestrante, você quer se tornar um palestrante de sucesso, mas como assim? O que isso tem a ver com educação de pais e filhos? E eu achei o máximo essa metáfora. Por quê? Porque ele disse, não despeje no seu filho a mensagem que você quer falar. Não despeje no seu filho. Passe a mensagem de uma maneira em que o seu filho entenda o que você quer falar. Mas como assim? E eu fui matutando, eu achei tão fantástico que eu resolvi repassar para vocês essa mensagem. Então, assim, o que é, por exemplo, devemos fazer uma palestra que seja capaz de convencê-los da mensagem que queremos passar. Por exemplo, vamos falar para o nosso filho estudar. Falar sem despejar a fala em cima dele. Como vamos falar? Como um pai e uma mãe legal falaria para um filho sem humilhar, sem ser imperativo ou arrogante? Os filhos ficam com a palestra que apresentamos para eles e não com a intenção. A intenção de um pai, quando pede para um filho estudar, quando pede para um filho arrumar uma cama, a intenção é a melhor do mundo. Mas se a gente não explica, se a gente não fala, eles ficam só com a palestra. Então, vai estudar, vai arrumar tua cama, vai fazer tal coisa. Então a gente despeja isso em cima do filho e ele fica com isso, com essa palestra. Ele não fica com a intenção que está aqui dentro, subentendida. Os filhos não adivinham a nossa intenção. Nós precisamos explicar a nossa intenção. E essa explicação da intenção, da mensagem que vamos passar, é a maneira como a gente se comunica com eles, que a ideia, a dica é fazer montar uma palestra para o filho quando a gente quer passar uma mensagem. E quando você fala, você convence o seu filho ou você afasta? Isso é uma coisa que eu vou deixar no ar para vocês pensarem, sabe? Você convence ou você afasta? A minha dica é: tenha clareza de ideias quando você vai falar com seu filho, com seu esposo, com a sua esposa, com um amigo, com um colega de trabalho. Tenha clareza de ideias quando você for se comunicar. E ter clareza de ideias não significa... Ter clareza de ideias significa saber expressar a sua opinião, demonstrando estar convicto daquela mensagem. Então, ter clareza de ideias significa saber expressar a opinião, demonstrando um raciocínio lógico, mostrando estar convicto daquela ideia, daquela mensagem que a gente quer passar para o filho, apresentando a ideia, a mensagem,
como se fosse uma palestra, com início, meio e fim. E essa sacada, ela foi inspirada no Roberto Chiniachik, num vídeo que ele postou, que eu achei muito lindo. E a Deizinha, a Charlize, tá aí, o beijo, meninas. E esse vídeo me marcou muito, e eu acho muito válido passar isso para vocês. A maneira como a gente se comunica com os filhos é muito importante. Então, quanto mais clareza de ideias, quanto mais a gente palestrar para o filho, por mais que os filhos não gostem, porém eu palestrei para eles desde que eles eram bebês, e aí tá um resultado maravilhoso. Eles são adultos especiais agora, eles entendem as coisas, eles conversam, eles erram, eles acertam, assim como eu erro, acerto, sou uma pessoa, um ser humano, né, normal, ninguém é perfeito, mas eu posso dizer assim que a educação que eu dei para eles foi uma educação legal, e foi na base de muita conversa, de muita palestra, de muita comunicação, sabe, de muita clareza de ideias. Eu acredito muito que um dos grandes problemas nas famílias é a falta de comunicação. É tão difícil a gente conseguir se fazer entender, né? Isso é uma arte. Saber se comunicar é uma arte. Então a gente precisa estar atento para se comunicar com os filhos, independente da idade. 1, 2, 3 aninhos, 10, 19, 20, independente da idade. Porque esse filho, ele vai ser filho quando ele tiver 35 anos. E a gente ainda vai se comunicar com esse filho. A gente ainda vai querer se expressar alguma coisa para esse filho, mesmo mesmo independente da idade dele. Então esse é o meu recado de hoje. E se você gostou, se fez algum sentido, comente, compartilhe, encaminhe esse vídeo, essa live para alguém, para alguma amiga, alguém que você acha que possa estar precisando, que possa achar legal. E esse é o meu recado. Beijos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!